Fala, fiel, tudo bem? Prazer, deixa eu me apresentar, primeira vez que eu tô aparecendo aqui pra vocês, primeiro vídeo do canal. Eu sou o Ghost, ou Guilherme, como você queira me chamar, e esse é o motivo do nome do canal, Fantasma da Fiel. Não tem nada a ver com Fantasma da Gaviões, é mais por conta desse meu nick mesmo. E estamos aqui hoje para comentar sobre o Corinthians, é o que eu pretendo fazer no decorrer do ano, falar dos jogos, falar de notícias, inclusive ter que falar de uma notícia aí que aconteceu hoje, né? Hoje, dia 4 de janeiro, a notícia aconteceu ali na madrugada do dia 3 pro dia 4, infelizmente. A gente vai comentar sobre isso também e é o que eu já quero abrir, né? Na verdade, o assunto principal do vídeo é a vitória de 3-0 do Corinthians hoje para cima do Porto Velho pela Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tô com meu caderninho aqui, anotações do jogo, mas a gente tem que falar do caso Rodrigo Garro. Para quem não sabe, o Rodrigo Garro se envolveu em um acidente na Argentina no dia do aniversário dele. Num cruzamento ali numa rua barra avenida na Argentina. A gente ainda não sabe, né, se ele colidiu com uma moto, se a moto colidiu com o carro do Rodrigo Garro, mas infelizmente o que a gente sabe é que o motoqueiro, o condutor da motocicleta, acabou falecendo no local. O Rodrigo Garro foi levado à delegacia, vai prestar depoimento no dia 5, né, que é domingo, depende de quando você esteja vendo esse vídeo. Já voltou em casa, né? As pessoas falaram que ele tá muito abalado com tudo que aconteceu. Eu passei o dia inteiro procurando notícias, né? Principalmente do Brasil e da Argentina, para tentar entender o que houve. A gente vê muita coisa, muitas pessoas falando várias coisas, falando que ele estava alcoolizado, sendo que o perito do local falou que os níveis de álcool dele estavam dentro do permitido. Muita gente falando que o Rodrigo Garro estava dirigindo na contramão, depois a gente viu que não era o caso. O motoqueiro também ele foi encontrado drogas, ele não estava usando capacete, né, aparentemente. A gente ainda não tem todas as informações. A gente espera apenas que a justiça seja feita. Se o Garro cometeu a infração alcoolizado, que pague por isso. Caso ele seja apenas uma vítima de um acidente onde um motoqueiro estava acima do limite da velocidade e acabou rolando uma fatalidade e que nada aconteça juridicamente, judicialmente com o Rodrigo Garro, que ele possa retornar ao Corinthians, que ele possa performar no Corinthians e que as pessoas, a mídia, né, não digo esqueçam o caso, mas não transformem o caso em algo maior do que é. Porque a gente sabe como é que o Corinthians funciona. O Corinthians atrai muita mídia. Então, muita gente vai querer, né, tomar vantagem da situação, vai querer fazer mídia, ganhar clique em cima disso. Então, vamos esperar. Vamos esperar. Ninguém aqui é paladino da justiça, ninguém aqui tava lá no ocorrido. Então, vamos esperar para depois comentar sobre o caso. Gostaria já de deixar meus pêsames à família, né, do motociclista, que inclusive veio a falecer, infelizmente, né? E, né, meus pêsames também pro Garro, porque infelizmente, pô, no dia do seu aniversário acontecer algo assim, é algo que ninguém quer pra vida, né? Mas vamos lá, vamos deixar essas notícias assim de lado e vamos falar da goleada, né, da estreia do Corinthians na Copinha. Muito boa estreia, por sinal. O Corinthians precisava mostrar o porquê que veio, né, pra Copinha. O Palmeiras ganhou, ele meteu 9-0 no Náutico, que né, acaba chamando a atenção na estreia da Copinha. O nosso maior rival acaba goleando um outro time. Então a gente esperava, né, uma atuação poderosa quanto o Corinthians, o maior campeão da Copinha, deveria entregar, né? E vamos lá. O Orlando Ribeiro, que é o técnico da base, vou falar bastante dele hoje, ele começou o time numa 4-3-3. Ele veio com o Cauê no gol, nas duas laterais o Caipira e o Denner, né? Caipira na direita, Denner na esquerda, e a dupla de zaga Fernando, de zagueiro pela direita, e o Garcês, zagueiro pela esquerda. No meio campo ali tinha o 10 Luiz Eduardo, o 5 Bahia e o 8 Vitor Dourado. Gostei desse meio de campo, tá? A gente vai comentar posição por posição. E lá na frente, Nicolas na esquerda, Luiz Fernando na direita e o Guinegão, muito falado Guinegão de centroavante. Primeira vez que eu vejo
o Guinegão jogando. E obviamente depois entraram o Araújo, Pelegrin, Juninho, Vini Gomes e Tomás. Eu anotei aqui como, né, um dos meus canais preferidos, o Kaká, do canal do Povo Escolhido, gosta de fazer também, anotar minuto a minuto basicamente das principais coisas que aconteceram no jogo. E logo aos 4 minutos, o Corinthians cobra um escanteio curto, a bola vai no Luiz Eduardo, faz uma boa jogada, um bom corte ali para a linha de fundo, cruza para o meio da área, e o Bahia, nosso capitão, meio campista, consegue finalizar bem ali. Ele pega uma chapinha ali meio estranha na bola, mas tira completamente a chance de defesa do goleiro, ela vai na trave e entra. Belo gol, 1-0 pro Corinthians no comecinho do jogo, logo aos 4 minutos. E aí, Corinthians martelando, indo em cima, marcando pressão, o Porto Velho mal passando ali do meio de campo. Aos 16 minutos, o Gabriel Caipira cruza, a bola passa por todo mundo e quando sobra ali pro Nicolas, quase sai o gol, escanteio pro Corinthians. Eu anotei aqui, Guinegão sai bem da área, muito rápido e forte fisicamente, isso aí é uma coisa que a gente conseguiu ver durante o jogo todo. O Guinegão corre, vai pra cima, marca, dá carrinho, muita cara do Corinthians. Depois a gente chega no individual de cada um. 23 minutos, linda recuperação do Gui, passe bom para o Luiz Eduardo e quase gol do Garcês. O Garcês que pisando na área ali, ele chutou a bola, quase entrou. 36, belo cruzamento dos caras, Leonardo cabeceia sozinho em cima do Cauê, grande defesa. Boa atuação do Cauê, tá? Não sei se eu garanto tanta segurança pra ele assim, pra ser hoje, né, um terceiro goleiro do Corinthians, mas pra Copa São Paulo ele aparenta ser um bom goleiro, né? Mas assim, pontos a se atentar, o Leonardo não pode ter esse espaço todo que ele teve para cabecear. Tudo bem que é a estreia, primeiro jogo e tal, mas a gente tem que analisar o Corinthians, analisar esses jogadores que estão na copinha, porque querendo ou não, são esses jogadores que serão aproveitados no time titular, assim como o Breno Bidon está sendo aproveitado hoje, né? A gente sabe a qualidade do Breno Bidon, a gente sabe o quanto que ele entrega pra gente, inclusive espero que fique, né? Mas a gente sabe tudo que o Breno Bidon pode fazer, tudo que os jogadores que estão na copinha conseguem entregar. Então sim, a gente tem que apontar tudo que a gente consegue ver. Obviamente eu sou só um torcedor, mas isso aqui dá pra gente analisar. Uma coisa que eu percebi bem também, durante o momento que os três do meio de campo estavam, né, que era o Luiz Eduardo, o camisa 10, o Bahia o 5 e o Dourado o 8, é a troca de posição. Muito interessante. Muitas vezes você pensa, pô, camisa 8 seu primeiro volante? Sim, era o caso do Vitor Dourado. Eu não sei se eu falei Vitor Eduardo no vídeo, agora eu vou ter que confirmar, mas é Vitor Dourado. Ele começou de primeiro volante, ele fazia essa saída de bola, ele recebia, girava, distribuía o jogo para um lado ou para o outro, e o Bahia caindo um pouquinho mais para a direita, mas muitas vezes o Bahia vinha para jogar de primeiro volante, o Vitor Dourado subia um pouco mais para a esquerda e o Luiz Eduardo vinha para o arco, né? Ele fazia da esquerda para o meio, tanto que a jogada do primeiro gol é ele caindo, por mais que seja um escanteio curto, ele estava do lado direito do campo, Luiz Eduardo flutuando bem, muito bom jogador, tá? E logo depois da grande defesa, inclusive eu coloco aqui, Luiz Eduardo, muito liso e habilidoso. Realmente você consegue ver ele ali no canto, ele recebe, ele tem um cortezinho seco, rápido, que ele dá um corte para trás e tira do marcador e leva a bola para o centro. Muito bom jogador. 45 minutos. Excelente troca de passe, Denner cruza muito bem e Luiz Fernando isola. Uma troca de passe ali, inclusive, envolvendo o próprio Luiz Eduardo. Denner leva para a linha de fundo, cruza para o meio da área, ela passa pelo Guinegão e sobra para o Luiz Fernando, que estava vindo de encontro para a bola. Quando ele chuta, ele pega muito embaixo, manda a bola lá para fora do estádio. 47 minutos, final do primeiro tempo, o Timão domina. O Porto Velho teve só a chance da cabeçada e depois um chute de falta, uma falta ali que o cara bateu no meio de campo e o Cauê agarrou. As notas do primeiro tempo. Nesse primeiro jogo eu fiz as notas tanto do primeiro tempo quanto do segundo tempo. Porém, eu acho que pro futuro vai ser melhor fazer uma nota só, né? Mas vamos lá. Cauê, primeiro tempo seguro do Cauê, não foi... Cauê não foi exigido. Quando foi exigido, defendeu. Não passou susto algum, então nota 6,5 pro Cauê. Caipira, lateral direito.
a gente via o Caipira um pouco mais preso ali. Obviamente, a gente via o Caipira subindo ainda até a linha de fundo de vez em quando, mas o Denner era esse cara mais espetado. O Caipira fazia essa saída de 3 junto com o Garcês e o Fernando. O Caipira, obviamente, pela direita, o Fernando fazia o zagueiro central e o Garcês ali pela esquerda. O Denner sempre espetando, sempre espetando. Nota 6 pro Caipira, 6 pro Garcês, 5,5 pro Fernando. O Fernando não foi exigido, não participou, praticamente não vi o nome, não ouvi o nome do Fernando no primeiro tempo. Então, nota 5,5. Isso não é ruim, não. O zagueiro não ser falado é muito bom, inclusive. Aí Denner na lateral esquerda, 7,5. Gostei muito do Denner, muito agudo, muito rápido. Troca de passe boa, ele tem o passe com a perna direita, né? Por mais que seja um lateral esquerdo canhoto, ele não é aquele cara que ele vai virar o corpo para dar o tapa de esquerda e passar. Ele dá o tapa de direita e passa mesmo assim. Acelera muito a jogada. Bahia, o autor do primeiro gol, 7,5 também. Uma partida ok, segura do Bahia, marca bem, bem físico, tava na área, fez o gol, então merece uma nota alta. O Victor, 6,5. Eu não sei se é a função do Victor mesmo, fazer primeiro volante, mas ele estava fazendo. Foi seguro, fez o que tinha que fazer, fez o feijãozinho com arroz no primeiro tempo, gostei. Luiz Eduardo, camisa 10, bom jogador. A gente vai falar um pouquinho mais dele, né? Infelizmente ele saiu lesionado, mas o Luiz Eduardo, muito bom jogador, nota 8 para ele. Luiz Fernando, nota 6, né? Ele perde a chance ali de fazer o 2-0 no finalzinho do primeiro tempo. Mas o jogo acabou ficando um pouco penso pro lado esquerdo do Corinthians, do lado direito da defesa do Porto Velho, exatamente por conta de que o Denner sempre apoiava e o Luiz Fernando também cai ali para aquele lado. Luiz Eduardo, gente, é muito complicado ter dois Luiz no time, mas o Luiz Eduardo cai mais para a esquerda, então acaba meio que o jogo puxa pro lado onde estão os dois, né? Que o Denner, eu acho que é um dos jogadores mais diferentes que a gente tem na base de 16 anos, o menino. E com isso, o Luiz Fernando ficava um pouco mais isolado do lado direito, sendo que o Caipira subia às vezes e era o Caipira que finalizava a jogada pelo canto. O Nicolas na ponta esquerda, ele ficou um pouco ofuscado com o Denner e com o Luiz Eduardo, nota 6 para ele também, assim como o Luiz Fernando. Não foram mal, mas também não fizeram nada de espetacular. Guinegão, 7,5. A gente não viu o Guinegão tendo tantas oportunidades assim para finalizar, mas você vê que ele é um menino muito bom, muito bom. Ele sai da área, ele faz pivô, ele é aquele cara chato da bola, sabe aquele cara chato da bola? Que se a bola não passa no pé dele, ele reclama, você via ele direto. Ele vinha para fazer 1-2, ele tocava a bola, não recebia de volta, ele reclamava. Você via que realmente ele estava incomodado de não participar do jogo tanto que ele gostaria. E a gente viu que se ele participar, ele consegue fazer boas intervenções na partida. Aos 54 minutos, né, já começando o segundo tempo, saiu o Luiz Eduardo, infelizmente machucado, né? Aparentemente ele sentiu um desconforto muscular nas duas pernas, né? Então vamos ver aí, entender direito o que aconteceu com ele. Espero que não seja nada grave. Ele saiu andando, positivo, né? Quando o jogador sai andando, ele saiu de maca do campo, mas da maca até o banco ele foi andando. Então tomara que não seja nada grave, que ele consiga jogar. Eu não sei se ele consegue jogar na terça-feira, mas dos males ele joga o último jogo da fase de grupos. Muito bom jogador o Luiz Eduardo. E aí entra o Araújo, né? E com a entrada do Araújo, o Corinthians muda o sistema, né? O Orlando Ribeiro, ele usa o sistema que ele prefere até, o 4-4-2. Com isso fica Araújo e Guinegão no comando do ataque, com muita liberdade. O Guinegão vindo pelo meio ali, saindo, fazendo como se fosse um falso 9 para fazer essa conexão. O Araújo, você via bastante. O Araújo mais alto que o Guinegão ainda. Bom jogador o Araújo. Caindo pela direita bastante, principalmente mais à frente, quando entra o Pelegrin, você via muito o Araújo jogando ao lado do Pelegrin ali na direita. Bem interessante essa dinâmica. O Araújo entrou aos 54 e aos 56 um escanteio baixo ali no primeiro pau e um golaço do Araújo, tá? Ele falou depois na entrevista do jogo que eu acabei de assistir. Foi sem querer, né? Foi na sorte, ou como disse o Gil uns anos atrás, foi meio que na cagada, mas a bola veio pra ele, chaleirinha,
encobriu o goleiro, 2-0, golaço, 2 minutos. Isso mostra não só a estrela do Araújo, mas a estrela do Orlando também. E vai ter mais estrela do Orlando, tá? Primeira mudança dele no jogo, 2 minutinhos depois, gol do cara que ele colocou em campo, 2-0 Corinthians. Ufa! Então, mais tranquilo na partida, né? Ah, tá. Aqui eu fiz uma anotação também de que o 10 do Porto Velho, eu esqueci de anotar o nome dele, eu só anotei o número. Bom jogador. Ele causou bastante no primeiro tempo, com algumas tentativas de bola enfiada. No segundo tempo, a mesma coisa. O menino é bom, tá? Ele é bom, boa visão de jogo. 68 minutos, sai o Luiz Fernando e o Nicolas. Como ele mudou esse sistema, né? O Ribeiro, ele mudou da 4-3-3 para 4-4-2. O Luiz Fernando e o Nicolas estavam nas duas meias, né? Saíram de ponta, viraram para meia, recuaram ali um pouquinho para fazer essa 4-4-2, que até às vezes marcando alto era um 4-2-4, né? E entraram Pellegrini, que é de origem lateral direito, mas estava jogando de meia direita, e o Juninho, um em cada ponta. Entraram aos 68 e aos 69. O Pellegrini recebe, o Caipira faz a avenida, recebe a bola, cruza muito bem, e o Juninho, que também tinha acabado de entrar, bate sozinho ali no segundo pau. 3-0 Corinthians. Um minuto depois de terem entrado em campo mais uma vez, o dedo do treinador, tá? Fazendo efeito. 3-0 Corinthians. O Corinthians dominando todas e completas ações do jogo. 80 minutos. Iago faz uma bagunça na nossa zaga. Jacaré chuta e Cauê faz uma bela defesa. Eu não entendi como que o Iago teve tanto espaço para driblar ali. Ele passou por 3, 4 jogadores do Corinthians. A bola bateu, rebateu, sobrou no Jacaré, que pegou um voleio ali de bate-pronto. Bola no contrapé do Cauê, ele faz uma boa defesa. Aí aos 82, as duas últimas mudanças, saiu o Denner para a entrada do Vini Gomes na lateral e o Bahia para a entrada do Tomás no meio. E aí fecharam as 5 substituições. Aos 85, o Guinegão recebe a bola, o volante, o zagueiro ali do Porto Velho vem babando para cima dele, o Guinegão só dá um tapinha por cima, chapéu. Que jogadaça do Guinegão. 93 minutos já no finalzinho de jogo. O Guinegão recebe um lançamento, ele briga até o final. Isso que eu gostei dele bastante. Ele briga, ele ganha na velocidade, ganha na força, sai na cara do gol, chuta pra fora. Mas tudo bem. Finalzinho de jogo, né? Já tava cansado, já tava com cãibra. Inclusive a quantidade de menino ali que pegou cãibra no final do jogo é um negócio preocupante, tá? Mas beleza, agora a gente vai para as notas finais do jogo. Cauê, no geral, ok, atuação segura, fez ali algumas intervenções no primeiro tempo, o lançamento que veio por cima, que ele chutou também, eu nem falei disso. Mas teve também a defesa do cabeceio, a defesa da falta, a defesa nesse segundo tempo. Todas as bolas que foram pro gol, ele tava lá para defender. Atuação segura, nota 7 pro Cauê. O Caipira, bom jogador o Caipira, hein? Bom jogador o Caipira. A gente tem o Léo Maná agora como lateral reserva do Corinthians. O titular é o Mateuzinho. O Fagner foi pro Cruzeiro, ainda bem. Então a gente tem o Léo Maná, que eu vou ser sincero, não sou fã, tá? Pode ser um jogador promissor, pode ser um jogador que o Corinthians poderia emprestar para um Ceará da vida, um Goiás da vida e evoluir, jogar bastante durante um ano e ver como é que ele se sai. Mas, pô, você vê uma atuação como a do Caipira hoje, tudo bem que seja o primeiro jogo, você já começa a pensar, pô, será que esse menino pode ser utilizado no time principal? Dispensar a nota 8 pro Caipira. Garcês, eu vou manter a nota 6 para ele, a nota do segundo tempo para ele eu dei 5,5. Comecinho ali do segundo tempo, com 3 minutos de jogo, Garcês começou a fazer pataquada atrás de pataquada, passe de 2 metros, ele tocou pra lateral, assim, um pouquinho nervoso, né, primeiro jogo, então eu vou dar nota 6, mesmo com esses errinhos técnicos, assim, né, não comprometeu, assim como o Fernando manteve, né, a mesma nota do Garcês, que é a nota 6, eu dei pra ele, 5,5 no primeiro tempo, tirou nota 6 no segundo, fica com nota 6. Denner manteve o 7,5, bom jogador o Denner, tá?
Se você não viu o jogo, assista os outros jogos e preste atenção nesse menino, que ele é bom, tem 16 anos de idade, muito rápido o Denner, muito habilidoso também. 7,5 pro Denner, um dos melhores jogadores em campo do Corinthians, tá? A gente tem 3 laterais, a gente tem o Hugo, tem o Palácios e tem o Bidu. Olho no Denner. O Bahia, vou dar uma nota 7 pro Bahia. O Bahia fez o gol no primeiro tempo, mas por mais que eu gostei da dinâmica do meio de campo do Corinthians ali, né? E por mais que um dos motivos do Porto Velho não ter conseguido jogar foi por conta da marcação, pressão do Corinthians de ser muito intenso. Eu não acho que o Bahia foi excepcional igual os outros jogadores em campo, então nota 7 pro Bahia, nota justa. Se você quiser até manter a nota do primeiro tempo, 7,5 por conta do gol, aí já fica a seu critério. Já o Victor também, eu vou subir um pouquinho a nota dele, de 7. Ele foi bem exigido já no segundo tempo, né? Ainda mais por mudar bastante de função, fica mais um pouquinho mais marcador, sobe um pouquinho mais, ajuda na armação, ainda mais depois que muda para 4-4-2, fica só ele e o Bahia ali no meio de campo. Então eu vou subir a notinha dele também para 7, assim como a do Bahia. Então acho até justo subir a do Bahia de novo para 7,5 por conta do gol no primeiro tempo. Luiz Eduardo, vou manter a nota 8 para ele pelo primeiro tempo que ele fez. Muito bom primeiro tempo. Pro segundo tempo eu dei nota 6, porque no comecinho ali ele tava tentando alguma coisa e sentiu. O Luiz Fernando. De novo eu tenho que ver se eu falei Luiz Eduardo ou Luiz Fernando. Mas o Luiz Fernando, mantém a nota 6. Ele jogou até um pouquinho mais que o Luiz Eduardo, mas nada demais, né? Não comprometeu, não foi nada além disso, assim como o Nicolas, então nota 6 para os dois. Guinegão eu subi de nota 7,5 para nota 8, assim como o Luiz Eduardo. Guinegão, muito bom jogador, infelizmente ali faltou o golzinho para ele. Se ele faz o golzinho, talvez a nota dele seria ainda maior. Araújo, que entrou, primeira substituição, 7,5 por Araújo. Ele entrou, mudou o sistema. Gostei, inclusive, dessa mudança do Ribeiro, tá? Porque muitas vezes a gente vê um treinador... Por mais que eu ame o Danilo, eu não gostava muito do Danilo como treinador da base. Então você vê essa alteração de 4-3-3, um meio campista ali, um meia armador, ele se machuca, você não põe outro armador no lugar. Ele vai e põe um atacante, ganhando o jogo. Ele vai pra cima pra fazer o segundo e com 2 minutos ele foi recompensado. Araújo, nota 7,5. Bom jogador, mais alto que o Guinegão, físico, rápido também. Bem interessante esse jogador, tá? Pelegrin, nota 6, ele teve um impacto instantâneo ali da jogada, mas depois disso ele tentou bastante, mas não saía nada de muito empolgante ali do lado direito quando o Pelegrin estava com a bola. Então nota 6 para ele pela participação no comecinho do jogo, logo quando ele entrou. Juninho, exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma nota 6 pro Juninho. Vini Gomes, entrou já faltando uns 10 minutinhos para acabar o jogo. Não foi muito acionado, não precisou fazer muita coisa. Nota 5. E o Tomás, né? Nota 5 também, não precisou fazer muita coisa. E já pro nosso treinador Orlando Ribeiro, pela variação tática, pelo jeito que ele montou o time, pelo jeito que o time estava indo para frente, pressionando, martelando, nota 9 pro Orlando Ribeiro. Parabéns. Tá? Não conheci o trabalho do Orlando, eu vi a coletiva dele, fiquei empolgado com a coletiva dele e muito feliz pelo jeito que o Corinthians jogou esse jogo. Espero que mantenha. Não foi um 9-0, mas foi uma atuação bem segura do Corinthians, legal de ver, bacana de ver um time jogando pra frente. Logo nos primeiros segundos o time do Corinthians se lançou pra afogar ali o Porto Velho. Próximo jogo do Corinthians aí pela segunda rodada, né, nessa terça-feira, e a gente fecha enfrentando o Santo André. Então espero que o Corinthians consiga passar ali com 3 vitórias, e mesmo não ganhando de 9-0, 3-0 também é muito bom, muito seguro. E é isso, vamos ver para onde que vão essas nossas promessas. O Corinthians é o maior campeão da Copinha e espero que a gente consiga tirar muitos frutos dessa Copinha aí pro decorrer da temporada. Eu não sei se o Bidon fica, espero que fique. Tem outros jogadores ali que a gente pode aproveitar de outras posições, principalmente as duas laterais do Corinthians nessa Copinha prometem bastante. E o Guinegão também, né? A gente não sabe também como é que fica a situação do Yuri Alberto.
Mas a gente tem o Guinegão, que é muito bem falado. Tem o Araújo, que nos poucos minutos que a gente conseguiu ver, eu gostei bastante. E é isso. Escreva nos comentários aí se você viu o jogo, se você viu o jogo, o que você achou do jogo. E se você não viu, se eu te convenci a assistir os outros jogos da Copinha, muito legal de ver. Muito bacana ver esses meninos jogando. E é isso. Primeiro vídeo do canal, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça aí de se inscrever se você gostou do vídeo. Eu não gosto muito de pedir essas coisas, mas se inscreva se você gostou, deixa o like, tá? Que próximo jogo da Copinha a gente tá aqui. Espero que para falar apenas do jogo e nada muito polêmico como o caso do Garro. Beleza? Até a próxima. Falou e fui.